Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você está na dúvida do que é um grupamento de ações e também notou uma mudança na quantidade de ativos de uma determinada ação na sua carteira e também não sabe como ajustar o preço médio após um grupamento de ações e declarar isso no imposto de renda, fica nesse vídeo aqui que ele foi feito para você. A gente vai dar dois exemplos aqui de grupamento de ações que ocorreram no ano de 2023, que é da Casas Bahia e da IRB, e vamos fazer isso aqui na prática. Já queria pedir para você se inscrever e deixar o like, que esse canal aqui sempre traz conteúdos como estes aqui, para ajudar você no dia a dia ali, fazer seus cálculos e também suas declarações do imposto de renda. Então vamos lá, pessoal. O que é um grupamento de ações? Quando a gente tem algum ativo em que o valor nominal da aquisição de uma ação ali está muito baixo, como por exemplo R$ 1, ou geralmente até abaixo de R$ 1, as companhias, elas recebem até da B3 uma notificação ali para fazer esse grupamento de ações, né? Que é diminuir o número de ações que ela tem no mercado, aumentando também o preço nominal da ação. Então, o que ocorre, né? O valor da ação ali, como está muito baixo, ele é muito volátil. Isso traz riscos para o mercado, né? Aquela ação vai subir ou cair muito em determinado pregão, e isso não é bom, não é visto com bons olhos. Então a companhia, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir o número de ações emitidas, porém ela vai subir o valor da ação naquele momento para que tente que essa volatilidade diminua. Mas isso também não é garantido, pode ser que ela faça isso depois e ocorra da mesma maneira essa volatilidade. Eu vou explicar aqui na prática para você o que é isso, né? Então vamos pensar nesse caso aqui, ó, a gente tem essa companhia que ela tem 100 mil ações emitidas no mercado. E o valor por ação, né, a ação para comprar uma ação dessa companhia hoje está em R$ 1. Então o valor total do patrimônio dela, né, é de R$ 100 mil, que é 100 mil ações vezes R$ 1, então dá R$ 100 mil de patrimônio. Então por estar muito baixo aqui, ela vai fazer um grupamento de ações. Então vamos pegar aqui e fazer um exemplo para você entender o que é um grupamento de ações. Vamos pensar que essa companhia aqui vai fazer um grupamento de 10:1. O que é 10:1? Então, a cada 10 ações, ela vai converter em uma. Se você tem 10 ações, no outro dia, que após o grupamento, você teria uma. Se você tem 100, no outro dia você teria 10. E assim por diante. Ela pode também fazer um grupamento da maneira que ela aprovar no seu conselho de administração. Pode ser um grupamento de 2:1, de 5:1, de 20, e assim por diante. Então, vamos pensar aqui que ela vai fazer um grupamento então de 10:1 nesse caso aqui. Então marquei aqui do lado um grupamento de 10, vamos ver como que ficaria após o grupamento. Vamos pensar que ela aprovou lá esse grupamento de ações no seu conselho de administração. Após realizado o grupamento, então a gente pega o número total de ações dela e divide por 10, que é o fator que ela colocou lá na sua aprovação. Então ela passaria a ter 10 mil ações, então as 100 mil ações seriam convertidas em 10 mil ações. O patrimônio, pessoal, vocês ficam com muita dúvida, mas ele não muda. O valor que você investiu, o valor da companhia, ele não vai mudar. Isso aqui vai permanecer, então ele continua valendo R$ 100 mil. E quanto que seria então o valor dessa ação no outro dia? É só a gente dividir então 100 mil por 10 mil, você teria então o preço de aquisição aqui de R$ 10. Né? Então, o que aconteceu? Ela mudou o seu preço, ela agrupou as ações, ela diminuiu a quantidade de ações para 10 mil, para que o preço da ação suba para R$ 10 e o valor do patrimônio continue em 100 mil. Aí você vai falar, nossa, então minha ação valorizou, era R$ 1, agora é R$ 10. Não, negativo, porque você também teve uma redução da quantidade de ações e o seu valor que você investiu continua igual, nada vai mudar para você. O que você pagou na ação vai ser a mesma coisa, o valor que você tem no dia ali que está a cotação também vai ser a mesma coisa. A única coisa que muda é que o número de ações que você tinha diminui e o valor da ação ele sobe, mas o valor total que você tem ainda é o mesmo do dia anterior. Então o grupamento de ações ele é feito para fazer esse aumento no valor da ação, para que a variação do ativo seja menor. Isso é uma teoria, porque também é bem questionável, pode ser que a ação continue caindo ou ela suba também com volatilidade muito grande e nada mude. Mas a B3 ali, ela não deixa ali, não quer que isso ocorra, né? Então ela recomenda ali para as empresas esse agrupamento, ela determina esse grupamento de ações.
Vamos pensar que o grupamento fosse de 5 para 1, né? Cada 5 ações converteria em uma. Vamos colocar aqui. Aí ficaria então 20 mil ações, o preço da ação ficaria R$ 5, o total R$ 100.000, nada mudaria. Então vai depender de como ela aprovar no seu conselho. Entendido, pessoal, o que é um grupamento de ações? Então agora a gente vai para a prática fazer da Casas Bahia e da IRB. Então, o que aconteceu, né? Você notou ali na sua corretora uma mudança no valor ali na quantidade de ações ali e no preço médio de algumas ações, como por exemplo da Casas Bahia, da IRB ou de outro ativo que você tenha. Lembrando que eu estou usando esses exemplos aqui, pessoal, apenas para fins didáticos, tá? Nada aqui é recomendação de compra de venda, você tem que estudar seus ativos, porque quando a gente está falando de grupamento de ações, com certeza a gente está falando de ativos, a probabilidade são que ativos muito voláteis, que a chance de perda é muito grande. Então você notou ali uma variação na quantidade de ações que você tinha e no preço. Ou você, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, recebeu o informe e notou que da última apuração que você tinha feito para o rendimento anterior, né, para a declaração anterior, está diferente. E aí você ficou meio perdido sem entender o que aconteceu. Então, primeiro, a gente tem que entender ali, descobrir como que a gente pode ver se a gente teve um grupamento de ações, né, caso você não acompanhe as notícias da empresa. Aí é bem tranquilo. Você pode entrar no Google, digitar aqui Portal do Investidor B3, entrar na área do Investidor B3, aí você vai pegar e vai fazer o login aqui na área do investidor, né? Faz o seu login, se você não tiver o cadastre o primeiro acesso. Aí, galera, após fazer o acesso, você vai ter essa tela aqui, você vai entrar nesse canto esquerdo aqui na palavra extratos, eu marquei de amarelo, é só clicar ali. Aí aqui nos extratos, vai ter aqui essa guia movimentação, aí do lado direito você clica em filtrar. Aqui no filtro, aí você coloca a data do ano de 2023 inteira, né, ou do ano que você está fazendo, ou se você viu que foi recente, quiser colocar só do período que você quiser. Como eu estou colocando o exemplo do imposto de renda, vou colocar o ano de 2023 inteiro. Aqui nas movimentações eu costumo marcar outros, e aqui no tipo eu coloco ações, tá? E depois eu dou um filtrar. Aí vai aparecer para você diversos movimentos e você tem que procurar a palavra grupamento ali. Aí, por exemplo, aqui tem um grupamento feito da Casas Bahia, quantidade de 5 ações, isso significa que foram convertidas, as ações anteriores que tinham em saldo foram convertidas para 5. E tem também aqui um grupamento da IRB, que as ações anteriores foram convertidas para 3,33. Aí, pessoal, você pode dar um baixar aqui para jogar em Excel, para ficar mais fácil para vocês. Aí clique em baixar, salva o arquivo. Então aqui é o arquivo que eu baixei, né? Apenas exemplo. Vai sair mais coisas, tá, pessoal? Aí você vai procurar apenas os ativos que você teve grupamento. Você pode filtrar na movimentação aqui, ó, com a palavra grupamento e localizar. Então, no relatório saiu Casas Bahia e IRB. Eu vou clicar aqui de novo e vou selecionar tudo para aparecer. Eu recomendo que você filtre então os ativos que você teve grupamento pela essa palavra produto aqui, ó. Vem aqui e escolhe os ativos. Eu vou começar com o exemplo da Casas Bahia, que é o que está mais fácil aqui desses dois, tá? Então eu vou desmarcar aqui, vou clicar Casas Bahia. Então tá falando aqui para mim, ó, no dia 18/12, a Casas Bahia teve um grupamento de ações, né? Ó, vou marcar aqui em amarelo para vocês, de 5. Significa o quê? Que as ações que a gente tinha, que eu tinha anterior, apurado, meu preço médio, meu patrimônio, elas foram convertidas para 5 ações. Então, pessoal, vamos fazer o ajuste aqui do cálculo do preço das Casas Bahia. Para fazer isso, você vai ter que ter, então, apurado aqui o saldo anterior das Casas Bahia, né, quanto que você tinha pagado. Então, lá atrás eu tinha comprado 120 ações das Casas Bahia, a R$ 2,43, ao valor total de investimento de R$ 291,60. Isso foi anterior ao grupamento de ações, então é importante que você tenha isso aqui mapeado. Se você não sabe calcular o preço médio de ações, aqui no canal tem vídeo te ensinando como fazer isso. Então você tem que ter essa apuração anterior, quanto que você pagou, quantas ações você comprou. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu extratinho, vou filtrar a Casas Bahia aqui e vou copiar essa informação aqui, né? Vou copiar lá para o relatório para ficar mais fácil. Copia e vem aqui, vou colar um pouquinho mais para baixo. Eu gosto de conferir, então ele está dizendo que as minhas 120 ações foram convertidas para 5, só que eu não tenho o meu preço médio, tá? Então eu vou fazer esse cálculo aqui. Eu gosto de conferir se está certo isso daqui, tá, pessoal? Então eu entro lá no portal do
do investidor da Casas Bahia, aqui no grupo, né, RI Grupos Casas Bahia, vou lá em arquivos CVM, fatos relevantes, procuro a palavra agrupamento e encontro esse fato relevante que fala sobre as frações de ações. Aqui ele fala que a proporção é de 25 para 1, então a cada 25 ações eu vou converter em uma. E ele fala também aqui, né, que o Conselho de Administração doará as ações necessárias para complementar o número de ações que os acionistas detentores de ações em um número que não seja múltiplo de 25 necessitem para que não resultem em frações de ações. Vou explicar o que é isso aqui na sequência. Então, essa parte aqui eu só estou fazendo para conferência. Não necessariamente você precisa fazer, mas eu gosto de conferir para ver se está batendo tudo certinho. Então, minha proporção é 25 para 1. Eu vou marcar 25 aqui. Eu vou dividir 120 por 25. Então, eu converteria 120 ações em 4,8. Mas a gente leu lá no comunicado que o Conselho de Administração da Casas Bahia, ele não quer fração de ações. O que é fração de ações? Fração de ações é esse 0,8 aqui. Porque ele não é uma ação inteira, né? Então, hoje na Bolsa Brasileira não tem como negociar essa fraçãozinha aqui, né? Além da casa decimal. Só dá para negociar 4 ações ou 5 ações. 0,8 ações não existe. Então, isso é uma fração. Então, ele está dizendo aqui que o conselho ia doar essa diferença. Então, no nosso caso aqui, a gente precisa de 0,20. Está dizendo lá que a Casas Bahia, na verdade, a Casas Bahia doou então esse 0,20 aqui para complementar 5 ações. Então, na verdade, aqui eu recebi 5. Então, aqui está ok. Você vai ver no exemplo da IRB que não tem esse caso de doação e a gente vai ser um pouco mais diferente, tem outras coisas para apurar. Então, aqui está batendo. Foram 5. Então, eles doaram essa diferença da fração, está batendo ok. Eu vou até apagar aqui, era só para a gente conferir, tá? E ver também, né, que lá no Fatos Relevantes eles explicam como é que foi essa conversão. E o que é o objetivo? O objetivo é calcular o meu novo preço médio aqui da ação e ajustar o meu imposto de renda também aqui para 5, né? Então, o valor da operação, tanto que eu investi lá atrás, eu tinha investido R$ 291,60, isso não muda. Então, isso é igual. Eu copio lá de cima, né, dou igual aqui, copio e permanece. O meu número de ações novo está aqui, ó, 5, já está apurado. Então, venho aqui no meu preço médio, dou igual, pego R$ 291,60 e divido por 5, né? Dividido ali no Excel é barra, tá, pessoal? E ele dá um preço médio de ação, então, de R$ 58,32. Perfeito, pessoal. Então, aqui eu tinha o saldo antes do agrupamento e agora eu tenho o saldo após o grupamento de ações. Tá apurado. Então, vamos pensar que lá no meu imposto de renda, né? Eu venho aqui no meu imposto de renda, eu venho aqui em bens e direitos. Vamos pensar que eu tinha declarado, então, aqui lá no ano passado, vamos pensar que lá em 2022, eu tinha declarado as ações da Casas Bahia que eu tinha comprado. Então, eu entro aqui, ele está no grupo 3, participações societárias, código 1, ações, e aqui está dizendo, né, que eu tinha 120 ações das Casas Bahia, no valor total de R$ 291,60, preço médio por ação R$ 2,43. Eu vou ajustar isso daqui, né? Vamos pensar que eu não comprei mais nada, então eu vou fechar o ano de 2023, aqui eu vou colocar uma nova descrição. Se eu comprar, aí você continua fazendo a apuração a partir daqui, né? A partir dessa, se você fez essa apuração, você comprou mais ações, aí você continua fazendo a apuração aqui do preço médio. Lembrando que tem vídeo explicando isso no canal. Então, a gente vai mudar aqui, né? Qual que é o meu número novo de ações? Eu vou colocar 5 ações, da Casas Bahia. O valor total não mudou, R$ 291,60, aquilo que eu falei, nada muda no questão de quanto você pagou. Só o preço médio que ficou R$ 58,32. Então, muda aqui para R$ 58,32. Aqui continua Casas Bahia. E a situação total em 2023 vai repetir para R$ 291,60. Continua igual, já que não teve mais investimento nesse caso aqui. Essa versão do imposto de renda que eu estou usando é a de 2022, então quando você for fazer lá em 2024, aqui vai aparecer a situação de 2023 para você. E dou um OK. Beleza, a Casas Bahia está feito, agora a gente vai fazer da IRB. Então a gente volta aqui no extrato que a gente baixou da B3, clica aqui no produto e escolhe agora a IRB e dá um OK. Então pode ver que a IRB apareceu várias coisas aqui que ocorreram, né? Apareceu um leilão de fração de ação
Apareceu aqui também um direito de fração de ação e o grupamento. O que vai ser interessante que a gente vai usar aqui é esse leilão de fração de ação, que eu vou contar para vocês o que é ali na frente. Vou marcar em vermelho. E essa parte do grupamento. Então aqui, na IRB é a mesma coisa. Eu tinha apurado aqui meu saldo antes, né, do grupamento, então meu saldo era de 100 ações, a preço médio de compra de R$ 3,07, o total investido R$ 307,17. Então eu vou voltar no extrato, vou copiar tudo isso daqui e vou colar aqui. Da mesma forma, eu vou entrar lá no RI da IRB. Então digito no Google RI IRB, clico aqui e entro no site. Vou aqui em comunicados e fatos relevantes aqui. Aí esse comunicado aqui ele foi em 2022, tá pessoal? Aí eu acho ele aqui. Ele está em avisos aos acionistas aqui, grupamento de ações. Aí você tem que ir procurando, né, das companhias que você teve. Vou abrir ele. E ele fala aqui então, né, que a aprovação do grupamento foi de 30 ações para uma. Então a cada 30 receberia uma. Então se eu tinha 30, converte em uma. Se eu tinha 60, 2, 90, 3, assim por diante. Isso aqui é só para conferência, tá, pessoal? Então vem aqui, coloco 30, que é o fator. Eu pego a quantidade que eu tinha 100, divido por 30. Então ele deu direito para mim aqui a ser convertido em 3,33 ações. Só que diferente da Casas Bahia, essa fração de ações aqui que eu tenho, 0,33, a IRB ela não vai me arredondar isso para 4. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse 0,33 meu, com frações de outros acionistas, que pode ser 0,2, 0,8, e ela vai somar isso até que isso dê uma quantidade de ações inteiras e depois ela vai vender isso no mercado. E o meu valor correspondente a esse 0,33% de uma ação será creditado na minha conta depois. Ela vai vender essa parte e vai me devolver esse dinheiro referente a essa venda. Então, nesse caso aqui, a conversão minha vai ser de 3 ações, porque o 0,33 ela vai vender depois, tá? Então, aqui eu vou receber 3 conversões referente àquelas 100, né? Então, na verdade, vai ser referente a 90, porque aquela parte de 10 ações ali será convertida em 0,33, que será vendido no mercado acionário. Então, beleza. Então, a gente vai fazer aqui, então, como é que ficou o preço médio. Para o preço médio, a gente ainda vai utilizar 3,33, tá? Aí, na sequência, a gente ajusta. Eu venho aqui. O total investido mudou, pessoal? Não, não mudou. Então, é R$ 307,17. Copio. Qual que é o preço médio por ação? É R$ 307,17 dividido pela conversão de 3,33. Então, o valor das ações ficou em R$ 92,24. Está convertido, está feito o preço médio. Só que lá nos meus bens, só que aqui está com a parte da fração de 0,33. Isso foi tirado de mim, né? Então eu tenho que calcular isso sem o 0,33. E é bem fácil fazer isso, né? Eu vou copiar essa linha aqui só para título para ficar fácil. Então como é que ficou, né? Eu não recebi aquele 0,33. Eu pego os 3,33 que era o direito menos a parte de fração 0,33. Então eu tenho 3 ações convertidas. Qual que foi o preço médio por ação que eu apurei novo? R$ 92,00. Coloco aqui embaixo. Isso foi os valores que eu paguei, tá, pessoal? Convertidos pós-grupamento. Então, eu pego 3 ações vezes R$ 92,00 e eu fiquei com um saldo, então, atual no meu patrimônio de R$ 276,73. Igual que é a diferença, né, pessoal? Diferença. A diferença é, antes eu tinha R$ 307,17 menos R$ 276,00. Então, eu estou com uma diferença de R$ 30,44. Aí, beleza. Lembra que eu marquei aqui em vermelho, ó? Leilão de fração. O que é isso? Lembra esse 0,33 aqui que a gente descontou? A IRB foi lá e vendeu essa fração. No dia que ela vendeu, a ação estava valendo R$ 22,26 e 33% de R$ 22,27
dá R$ 7,41. Então, a minha parte, a IRB vendeu, a minha fração, e ela me creditou em algum momento na minha conta esse valor de R$ 7,41. Então, essa diferença de R$ 30 aqui é o preço que eu paguei lá atrás. Pode ter sido em 2022, 2021, na IRB. Lá atrás, quando eu comprei, o valor equivalente a 33% de uma ação era R$ 30. E a IRB vendeu isso no dia 24/2 por R$ 7,41. Então eu tive um prejuízo aqui, eu paguei mais caro, certo? Então o que aconteceu aqui, né? Ó, venda, fração, né? Eu estou colocando aqui de uma maneira mais didática, tá, pessoal? Com mais detalhes, eu só para vocês entenderem. Então eu coloco aqui, ó, vendeu por R$ 7,41. Qual que foi o meu lucro ou prejuízo? No caso aqui, prejuízo, né? Ó, meu prejuízo nessa operação é igual o valor da venda menos o valor que eu te paguei nessa fração lá atrás. R$ 23,03. Então, esse é o meu prejuízo. Então, vamos fazer a declaração lá no imposto de renda. Então, a gente, da mesma forma, tinha aqui, né, 100 ações da IRB declarada. E essas 100 ações agora equivalem a 3 ações. O valor total investido era 307,17. Agora a gente apurou que ficou 276. Vamos marcar aqui, ó, em verde para vocês. 276,73. Qual que é o preço médio por ação novo? R$ 92,94. Aí o meu patrimônio final em 2023 vai ser 276,73. Essa diferença, então, ocorreu porque eu não recebi a fração, porque não tinha como receber e a IRB descontou isso vendendo no mercado, né? Essa diferença, então eu declarei aqui, ó, ficou o novo saldo 276. Essa diferença é os R$ 30 aqui, ó, vamos aumentar para vocês. A diferença dos R$ 30 que eu paguei lá atrás, e a IRB vendeu essa fração por R$ 7,41, meu prejuízo de R$ 23,03, que eu também tenho que declarar no imposto de renda. Como é que eu declaro isso? Eu venho aqui no imposto de renda, renda variável, essa guia aqui, operações comuns e day trade. Eu vou no mês, né, ali foi, a venda ocorreu em fevereiro, aqui em mercado à vista de ações eu coloco negativo, R$ 23,03. Clico fora, tá feito. Se você puxar aqui a barrinha para baixo, ó, vai ficar lá resultados, né, que eu tenho R$ 23 a compensar. Caso para frente você faça alguma venda que é tributável, esses R$ 23 vai compensar ali, então você pagaria menos imposto se você colocar essa apuração aqui. Por isso que é importante colocar. Pessoal, é isso então. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve. Deixa nos comentários suas sugestões de vídeos para o canal. Veja na descrição também como apoiar o canal. Tem alguns livros que eu deixei para os investidores também, caso tenha interesse. Muito obrigado que tenha assistido até aqui. Um grande abraço e até mais.